Boa noite, né, gente? Tudo bem? Prazer estar com vocês. ABA significa Associação Brasileira Beneficente Aslan, das Crônicas de Nárnia, né, de C.S. Lewis e tal. É uma organização que existe já há 23 anos com a missão de resgatar crianças e adolescentes em situação de risco e de vulnerabilidade social. E para falar um pouco da ABA, é difícil falar da ABA em pouco tempo, porque tem muitas coisas, mas eu queria criar uma imagem na sua cabeça de um trem, uma locomotiva, tá bem? Então, a gente tem a locomotiva lá na frente que puxa os vagões, tá certo? Então, essa locomotiva lá na frente é toda a estrutura administrativa e burocrática que é importante, porque nós temos relacionamento com vara da infância, fórum, os conselhos, toda a parte legal que envolve crianças e adolescentes. Então, essa estrutura administrativa cuida e organiza, né? E aí vem os vagões. O primeiro vagão é um vagão que a gente chama de proclamação. A gente tem dentro desse vagão um projeto chamado Formigas, que funciona em 3 lugares diferentes, em Heliópolis, e nós atendemos mais ou menos 150 crianças nesse projeto, nesse vagão de proclamação. E aí nós temos um outro vagão, que é o vagão que a gente chama de prevenção. E dentro desse vagão nós temos 2 projetos, um chamado Casa Boas Novas e outro chamado Casa Semear. Juntos eles atendem 120 crianças, aproximadamente. O objetivo é prevenir que as crianças se envolvam com tudo de ruim que tem na favela. Drogas, prostituição, crime, etc, etc, né? Temos um outro vagão que a gente chama de intervenção, né? Então, algumas crianças já se perderam, já se envolveram com prostituição, com droga, com criminalidade, estão nas ruas. A ABA nasceu numa rua, tentando resgatar as crianças que estavam nas ruas, e o projeto de intervenção faz exatamente isso. A gente vai para as ruas, a gente vai para as fundações casas, a gente entra em algumas invasões nos prédios do centro para estabelecer relacionamento e tirar aquela criança de lá, né? Então, esse é um outro vagão de atuação que nós estamos envolvidos. A gente tem um outro vagão que a gente chama de proteção. E dentro desse vagão de proteção, nós temos 4 projetos. Uma casa de acolhimento institucional para meninos e meninas, 0 a 17 anos e 11 meses. Tem um bebê lá de 5 meses, a menina mais velha tem 15 anos. A gente está abrindo uma casa para meninas vítimas de exploração sexual e tráfico humano. A gente tem um projeto de acolhimento familiar, é a mesma ideia, né? Pega a criança que está precisando ser acolhida, em vez de você colocar ela na instituição, você coloca ela numa família que está disposta a abrir as suas portas para cuidar dessa criança. E a gente tem apoiado uma família que adotou 39 filhos, né? Hoje eles têm 20 e poucos, tem bem menos hoje com eles, né? Então, isso é dentro do vagão de proteção, nós estamos envolvidos com isso. E a gente tem um outro vagão, que é o vagão da formação. A gente descobriu que os meninos que estavam envolvidos com o tráfico, não dava para fazer projetos para ensiná-los a ler e a voltar para a escola. A gente tinha que oferecer um emprego para esses meninos, né? Conversando com alguns deles, eles ganham, por exemplo, $5 mil, R$15 mil, um mês, R$150 mil, envolvidos no tráfico, fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Então, a gente pensou, puxa, a gente precisa formar uma empresa para dar emprego para esse garoto, e aí ele vai trabalhar com a gente vai pagar um salário, e a gente vai ensinar uma profissão para ele. Então, a gente tem esse projeto também, é uma marcenaria, mas o nosso objetivo é formar um centro profissionalizante com várias outras profissões para tirar esses meninos e meninas também, né, dessas situações e trazerem para os projetos de formação e aí poder resgatar essas crianças. Então, o vagão lá na frente, a locomotiva lá na frente, um vagão de proclamação, outro vagão de prevenção, um vagão de intervenção, outro de proteção e formação. É com isso que a gente está envolvido. Pouca coisa, né, gente? Mas, Célio, eu queria que você contasse como é que você foi, o que te atraiu, o que levou você a trabalhar na ABA? A gente cantou, os meninos cantaram sobre a graça, né? Eu fui alcançado pela graça. E não tem como você ser alcançado pela graça e ficar indiferente a isso. E aí tem uma passagem na Escritura que fala sobre um sujeito que estava na beira do caminho e 2 outros sujeitos que passaram e não fizeram nada, né? Mas tem um terceiro sujeito que passa, olha para aquele sujeito à beira do caminho, precisando de cuidados, e faz alguma coisa. Então, eu quero ser esse cara, né? Que olha aquele que está à beira do caminho e que se torna uma resposta
para aquele sujeito. Eu posso ser uma resposta para aquele sujeito. Não importa o primeiro passou, que o segundo passou e não fez nada. O que importa é que eu estou passando e eu estou vendo uma situação e eu posso fazer alguma coisa. O que eu não posso fazer é não fazer nada. Né? Então, isso é o que me motiva a servir e a ajudar quem Deus colocar na nossa frente. Legal, legal. O Célio é superintendente da aba. Se você quiser conversar um pouquinho com ele ali no final, tem algumas vagas que você pode estar interessado. Algumas coisas aqui que a gente anotou, porque tem várias oportunidades, mas você pode ser essa pessoa que ajuda na rua, no alcance das crianças. Esse trabalho acontece na Moca. Então, as outras ações estão mais para a Zona Sul, para a região de Interlagos. Então, é uma pessoa que entende de finanças para ajudar nesse negócio social que eles têm. E precisa ir lá ajudá-los a cuidar de alguns detalhes da questão administrativa. Na Casa Semear, então, essa casa de prevenção, eles são professores de artes marciais, de música, né, violão, teclado, reforço escolar. E quem é dentista, quem trabalha com a área da saúde e puder trabalhar também ao sábado, eles precisam disso também. Nas outras casas também tem outras necessidades, mas tem uma aqui, para essa família acolhedora, né, essa necessidade aí, eles têm uma necessidade administrativa lá. Alguém que possa instalar a rede de computadores deles. Então, é um trabalho específico, né, talvez 1 dia, 2 dias, e isso está montado. E uma pessoa para ajudar na manutenção, na Casa Elohim, e interagir com as crianças. Então, no final de semana, eles têm uma necessidade, você pode ir lá, passar o dia lá, interagir com as crianças, e você vai contribuir para aquelas pessoas que trabalham lá, que moram lá, e trabalham diariamente lá, possam ter folga. E esse foi um dos trabalhos que eu fiz como voluntário. Eu ia para lá e garantia que alguém podia ter folga e no sábado ir para o cinema, fazer alguma coisa. Você pode fazer isso, contribuindo então com a aba. É isso aí, obrigado, Célio. Valeu, um abraço.